se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Esse é um dos lugares mais especial para mim. E eu não sei que hora que a gente vai sair daqui, mas eu acho que hoje não dê tempo. Mas quando chega a tardezinha, os pastores começam a descer a montanha e as ovelhas vêm tudo atrás, assim, a coisa mais espetacular do mundo. Então esse lugar aqui, Belém, é um lugar que nos ensina muitas coisas. E as coisas de Deus, a história, ela se mistura com o espiritual, com a revelação, com o profético. E a Bíblia diz que os carnais não discernem as coisas espirituais, porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Então não adianta a gente falar de revelação, a gente falar de profecia, falar de coisas sobrenaturais, espirituais, para quem quer lógica nas coisas. As coisas de Deus não tem lógica. A mente humana nunca vai entender o caminho, porque o vento sopra onde quer, do jeito que quer. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos. Ele disse: Nicodemos, você é doutor da lei, Nicodemos. Você é líder na sinagoga, você é um mestre. Mas a tua cabeça, ela tá cheia de letra, e a letra é morta, a letra não tem vida. Mas quando a gente se abre para as coisas do Espírito, você começa a entender e discernir coisas. Por exemplo, aqui a gente diz Belém, Betlehem, casa do pão. Quem que nasceu aqui? Jesus. Quem que é Jesus? Pão da vida. O pão da vida. O pão da vida nasce na casa do pão. Então assim, para alguns diz, o que tem a ver? Para nós tem tudo. Porque não é só Jesus, ele é o pão. Ele diz, eu sou o pão. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então vamos começar trazendo para a nossa vida, que vocês já ouviram muita história. Agora pensa comigo, vamos só pensar assim, porque a Ruth é você, a Ruth sou eu. Nós somos a Ruth. Nós não somos judeus. Nós não somos israelitas. Nós somos gentios. Nós somos condenados. Nós não éramos nada, nós não éramos povo, nós não éramos nação. O próprio apóstolo Paulo diz, nós éramos estrangeiros. Nós não fazíamos parte da oliveira, nós fomos enxertados. E a Ruth foi assim. A Ruth é fruto do quê? Irmãos, olha só, a Ruth é fruto do quê? A Ruth vem dos Moabitas, que é a descendência de Moabe e de Amon, que são os dois filhos que nasceram de Ló. Você imagina, o pai engravidou as duas filhas, incesto. Tem maior desgraça que um trem desse? O fruto dessa desgraça, dessa coisa horrível, são dois meninos, Amon e Moabe. A Ruth é fruto disso. Você imagina você ser fruto de um estupro, de um abuso, de um pecado? A Ruth é isso. E Davi disse isso. Davi disse, em pecado fui gerado.
em pecado me concebeu minha mãe. Eu e você somos a Ruth. E aí, vamos seguir a história. Aqui na casa do pão, em Belém, mora Elimeleque, casado com Noemi. A Noemi e o Elimeleque têm 2 filhos, Malom e Quilion. Acontece uma crise aqui, uma fome nessa terra, uma seca. Esse vale não produz. E quando vem a crise, o que o Elimeleque faz? Eles têm propriedade, eles são pessoas de bem aqui, eles têm terra aqui. Mas o Elimeleque abre mão da herança, sai de Belém e vai lá para Moabe. Ele pega os 2 filhos, a mulher, e vai lá para Moabe. Ele sai da casa do pão em busca de pão. E lá ele morre. Os 2 filhos se casam com Ruth, Malom se casa com Ruth e Quilion casa com Orfa. 2 moabitas. O Elimeleque, o pai, morre. Depois morre o Malom e morre o Quilion. Morre tudo. Morre o pai, morre os 2 filhos. Fica quem? Fica Noemi viúva com as 2 noras viúvas. Uma judia, israelita, e 2 moabitas. Ela perdeu tudo. O que a Noemi fala? Vou voltar para Belém. As 2 vão com ela, ela olha para as 2 e diz: minhas filhas, vocês são novas. Dá tempo para vocês casarem. Eu já estou velho, não vou casar mais. Mas vocês 2 dá para casar. Procura alguém para casar da família de vocês. E a órfã diz: tchau, sogra. Deus te abençoe. E vaza. Mas a Ruth olha para Noemi e diz: eu vou com a senhora. Onde a senhora pousar, eu pouso. Onde a senhora morrer, eu morro. O teu Deus será o meu Deus. E o teu povo será o meu povo. Glória a Deus. Meu Deus do céu. A Ruth decide que ela quer fazer parte do povo de Deus. E para onde eles vêm? Para onde eles voltam? Para cá. Primeira coisa que eu quero parar e pensar com você, veja bem. Irmãos, quantos de nós, por causa de uma crise, por causa de uma perda, por causa de uma traição, por causa de uma decepção, sabe o que a gente faz? A gente vai embora de Belém. Você deixa a casa do pão. Eu já fiz isso e muitos aqui também já fizeram. Você fala: não, eu não vou mais na igreja. Não quero mais saber de Deus. Não, eu vou buscar comida em outro lugar. Eu não estou feliz aqui. A gente não escuta o tempo todo isso. Você busca a tua felicidade. Quantos querem se alimentar e vão atrás de outra mulher, vão atrás de vício? Eles querem encontrar pão longe da casa do pão. O que Elimeleque encontrou lá em Moabe? Só morte. Quando Noemi volta, ela diz assim: não me chame mais Noemi, me chame de Mara, porque a minha vida se tornou amarga. Meus filhos, nós sabemos que a vida sem Jesus, lá fora, só tem amargura, tristeza e morte. Quantas pessoas nós conhecemos que buscou comida lá fora e ao invés de comida só encontrou veneno, porque perdeu tudo que tinha? Porque Jesus disse: sem mim nada vocês podem fazer. Agora olha que lindo. A Noemi volta com Ruth. E ela vai catar espiga, você sabe, vai pegar trigo. E ela encontra quem? Boaz. O Boaz já não é mais criança não, já é madurão. Na hora que ele vê a gatona moabita, ele já mandou: deixa o trigo pra ela. Ele já estica os olhos. Mas o bicho tá velhão. E aí a Ruth volta pra casa e diz: olha, eu catei trigo hoje e tal. Aonde? Na roça de Boaz. Foi na lavoura de Boaz, na fazenda dele. E aí, olha só, a Noemi dá uma risada e diz: minha filha, é ele. Ele faz parte da família do teu marido. Irmãos, em Israel existe uma lei chamada lei do levirato.
O que é a lei do levirato? Quando a mulher fica viúva, o irmão do marido, o irmão do falecido, tem que casar com ela. É a lei do levirato. Mas, se não tem o irmão, alguém da família pode se casar com a viúva e gerar filho e descendência para o marido que morreu. Quem que era, na sequência, na descendência, quem que fazia parte da família? O Boaz. Tinha um outro lá, mas o outro não deu muito certo. Mas o Boaz disse, sou eu. E a hora que ela vai dormir nos pés de Boaz, e ela acorda, e o Boaz acorda e vê aquela gata no pé dele, e fala, o que você está fazendo aqui, minha filha? Ela olha para ele e fala assim, você ainda dá um caldo, velho. Tô brincando, gente. Grifo seu, né? A Ruth entende que aquele homem é o homem que Deus preparou. Agora, talvez você nunca parou para pensar o que significa Boaz. Uma das colunas, quando Salomão constrói o templo, uma das colunas do templo de Salomão se chamava Boaz, não é isso? Uma das colunas do templo de Salomão se chamava Boaz. Boaz significa vivacidade, aquele que dá vida. Para Boaz se casar com Ruth, ele teve que pagar um resgate. Boaz olha para Ruth e diz, eu sou o resgatador. E ainda hoje, eu vou pagar o preço do resgate. E você vai ser minha. Irmãos, eu me emociono com isso. Porque alguém pagou o preço pela sua vida. Alguém foi o nosso resgatador. Por isso que eu disse que nós somos Ruth. E quem que é o nosso Boaz? Jesus. Quem que pagou o preço pela sua vida? Quem que nos deu vida? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem que é a coluna, a rocha? Quem que é o nós? É o Boaz. Boaz é uma figura de Jesus. E nós somos a figura de Ruth. Nós não éramos judeus, nós não éramos israelitas, nós não éramos povo, mas nós nos tornamos filhos de Abraão e descendência de Abraão, não pelo sangue, mas pela fé. Porque Abraão foi o pai da fé. Então isso, irmão, é maravilhoso demais. E dessa descendência de Ruth, vem Jessé, vem Davi e vem Jesus. Isso é especial demais. Joia. Agora para terminar aqui, para a gente cantar e orar. Jesus, ele não era dessa região. Nós sabemos, Maria engravidou lá em Nazaré. Você imagina? Lá em Nazaré. Você imagina a viagem de Maria já de 9 meses grávida. Irmãos, você já imaginou uma moça 9 meses grávida vir lá de onde nós saímos, lá de perto do Mar Morto, lá daquela região, lá do Mar da Galileia, de lá, e fazer todo esse caminho de montanha. E quando chegou aqui em Belém, ela já estava para ganhar neném. Era festa de tabernáculos. A cidade estava lotada, porque tabernáculo, por isso que a gente nem vem aqui em tabernáculo. Porque na festa de tabernáculos vem judeu de tudo quanto é canto aqui. Não tinha lugar na hospedaria, não tinha hotel disponível. Então Maria vem com o seu marido e eles... Eu sei que a tradição diz que ele veio para um lugar que tinha animal, era um celeiro, e a gente vê a manjedoura, Jesus colocado num coxo. Irmão, não foi nada disso, tá? Na festa dos tabernáculos, depois o motivo vai falar, depois você vai falar um pouco de tabernáculos para nós, eles vão entender. Tabernáculos, irmãos, todo judeu constrói uma sucá. Por isso que tabernáculos é a festa de Sucote, é a festa das cabanas. Até o presidente da república, até o primeiro-ministro, todo judeu constrói uma cabana que tem que ser coberta com coisas naturais, ou palha, ou madeira, não pode ser nada de cimento, de pedra, tudo natural. E durante 7 dias, todo judeu
tem que fazer uma das refeições debaixo dessa sucá, dessa tenda, lembrando os 40 anos que Israel viveu e habitou no deserto. Todo ano, 7 dias, até o primeiro-ministro, o homem mais rico de Israel, tem que ter uma das refeições dentro dessa cabana, e eles contam toda a história do êxodo de Moisés para toda a família. Isso é muito legal. Então, onde que Jesus nasceu? Jesus não nasceu no meio de animal, não nasceu no meio de boi, Jesus não foi colocado num coxo, Jesus nasceu numa sucá. Jesus nasceu debaixo de uma tenda, porque não tinha lugar para ele lá, mas era tabernáculos, então tinha uma cabana. E nessa cabana, nessa tenda, foi que Maria deu a luz. Tudo bem? Acredito no que eu estou falando, gente. Eu sei o que eu estou falando. Tá? É bonitinho a gente saber que Jesus foi colocado num coxo, que as vaquinhas ficou soprando nele, mas não aconteceu nada disso. Tá? Nada disso. Então, agora, o que é legal aqui, irmão? É que quando Jesus nasce, os anjos aparecem para os pastores. Onde que os pastores estão? Estão aqui. É noite. Durante a noite, os pastores juntam as ovelhas e eles estão aqui. Não sei aonde, mas estão aqui. Junto com as ovelhas, e de repente o céu se abre. E o anjo aparece e diz: hoje, na cidade de Davi, Belém, Davi é daqui, né? Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Aleluia. Isso que será por sinal. Vocês vão encontrar um menino envolto em pano. Lembra disso? Tá? Agora, pensa bem, quem eram os pastores? A gente acha bonitinho pastor. Mas quando Israel, Jacó, vem para o Egito, José diz assim: fala para o faraó que nós somos, que vocês são pastores. Por quê? Porque os egípcios não consideram os pastores. Irmãos, os pastores, até hoje aqui, quem são os pastores? São os beduínos. Porque os pastores, eles eram párias de uma sociedade. Os pastores eram considerados, por causa da sujeira, do cheiro, de morar nas montanhas, não ter condições de... Os pastores eram párias, eles eram desconsiderados. Era uma coisa muito difícil. E esses pobres pastores, esses párias de uma sociedade, o anjo não avisa o sumo sacerdote, o anjo não avisa os escribas, o anjo não avisa nenhum dos levitas. Quem que os anjos avisam? Quem foram os primeiros a receber a notícia de Jesus? Pastores desprezados de uma sociedade. Eles ouviram o coral cantando e eles foram os primeiros a visitar Jesus. Então, é tão especial isso, porque o sermão da montanha de Jesus é: bem-aventurados os humildes, bem-aventurados aqueles que são desprezados. Sabe por quê? Só uma coisa que Deus tem falado muito forte no meu coração. Você sabe por que os pastores foram os primeiros que receberam a notícia de Jesus? Porque aqui, irmãos, nesse campo, os pastores eram os únicos que estavam olhando para o céu. Você já percebeu que quando você vai para o deserto, qual é a coisa que a gente mais olha no deserto? O céu. Quando você está numa praia à noite, você olha para quem? Para o céu. Quando você está no campo, você vai numa fazenda, o que você faz? Você olha para o céu. Mas nós, para só e pensa comigo, qual foi a última vez que você olhou para o céu? Qual foi a última vez que você contou estrela? Qual foi a última vez que você viu o sol nascer ou a lua? A gente não olha para o céu. Nós estamos tão preocupados
A gente deita, dorme, é televisão, é Netflix, é celular. E eu tenho que acordar. E eu tenho... Irmãos, qual foi a última vez que você parou e você disse, eu quero ver o céu? Se a gente não parar e olhar para o céu, a gente não vai ouvir o céu. Nós ouvimos muita terra e ouvimos muito pouco o céu. Esses pastores, eles não tinham mais para onde olhar. Eu não sei a sua história, eu sei a minha. O Monte estava compartilhando um pouquinho da história dele e tem muito a ver com a minha. Um dia, um dos guias aqui de Israel disse assim para mim, ô Jeff, você sabe por que Deus trouxe Abraão para essa terra que só tem deserto? Eu disse não, cara, era melhor ter levado para o Amazonas. Você já pensou o judeu no Amazonas? Se Deus tivesse dado o Amazonas para os judeus, cara, ia ser um troço. Por que Deus levou Abraão para o deserto? Porque no deserto você não espera nada da terra. Você depende só do céu. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Por que Deus levou Israel 40 anos no deserto? Deus disse, eu guiei vocês como um pai pela mão, como um pai guia o filho. Porque no deserto Deus quer nos ensinar a não esperar nada daqui, só esperar lá. Aleluia. Mas a gente fica tão apegado com as coisas da terra. A gente olha tanto para aquilo que a gente tem, que a gente não consegue olhar para aquilo que Deus tem. Agora, quando Deus permite que a gente vá para um deserto, eu sei que alguns aqui já passaram por lá. Irmãos, eu sei o que é passar pelo deserto. Porque no deserto, Jaime, a gente não escolhe as coisas. No deserto a gente só tem o que Deus dá. Você concorda comigo? No deserto você só bebe água se Deus der. No deserto você não escolhe roupa. 40 anos ninguém foi na loja e nem no shopping. Durante 40 anos o que aconteceu? A roupa não envelheceu. A Bíblia diz e é verdade. Quem que vestiu Israel 40 anos? Deus. Quem que dava pão todo dia cedo? Não tinha padaria nem mercado. É Deus. No deserto, Mazinho, você não escolhe o que você come. No deserto, você só come o que Deus dá. Sabe, a maioria de vocês aqui, de nós, a gente diz assim, hoje eu não quero comer bife, não. Quero comer frango. Ô bem, compra frango. Ô bem, não, hoje eu quero comer filé. Filé com mostarda. Bem, traz 1 quilo de filé. Não, vou comer peixe. Você escolhe o que você come. A minha filha gosta de escolher roupa. A minha esposa, as mulheres, eu também. Você fala, não, eu quero comprar uma camisa da Aramis. Você escolhe a roupa, eu escolho minha roupa. Eu quero comprar um tênis da Skechers. Eu escolho meu tênis, eu escolho minha roupa. Agora no deserto não. Eu sei o que é sentar na cama com a minha mãe e não ter um arroz para colocar no fogo. Eu sei, irmãos. Muitos aqui não sabem o que é isso. Eu sei. Eu sei o que é sentar com a minha mãe na cama e a minha mãe olhar para mim e falar assim, filho, não tem arroz para colocar no fogo para a gente comer. E da gente dizer, Deus, a gente precisa comer hoje. Porque no deserto você só come o que Deus manda, não é o que você quer. Eu sei o que é ter que depender de roupa que os outros dão, sapato que os outros dão, porque a gente não tinha dinheiro para comprar uma cueca. Porque no deserto você só usa o que Deus dá, não o que você quer. Só que a escola do deserto, irmãos, quem já passou por lá sabe, a escola do deserto é o período da nossa vida que a gente mais olha para o céu e que a gente mais fala com Deus. Você diz, Deus, eu não tenho como pagar o aluguel hoje. Deus, está acabando o gás. Deus, tem que comprar remédio. Mas quando você tem tudo, você precisa de Deus para quê?
E aí a gente para de olhar para o céu. Então eu penso que Deus nos trouxe aqui hoje. Eu queria que antes que você fosse embora, você olhasse um pouco aqui. Porque a gente não precisa voltar para o deserto para aprender essas coisas. Irmãos, a igreja tem que olhar para o céu. Amém. Oh, Espírito Santo. Nós precisamos olhar para além dos montes, porque é de lá que vem o nosso socorro. Aleluia. Amém. O nosso Boaz é Jesus. Glorificado o teu nome, Jesus. Foi ele que nos resgatou, ele é o nosso noivo, ele é o nosso amado. Irmãos, a igreja precisa se apaixonar de novo. Deitar nos pés do Boaz e dizer: você é o meu resgatador. É você que me sustenta, você que é a minha vida. Eu não sou um cara, eu não sou profeta do caos. Mas você sabe, eu sei, que vai chegar um dia que o justo vai viver da fé. Porque o mundo, irmãos, o mundo vai caminhar para um lugar que a terra não vai mais responder a gente. Que nós vamos depender só daquilo que Deus fizer para nós. Vamos ficar de pé, por favor? Espírito Santo, aleluia.